Eu quero só aproveitar que a gente está mencionando aqui o presidente da República candidato à reeleição, que foi criticado também durante o debate, exatamente porque no mesmo horário concedeu uma entrevista à TV Record. E nós temos aqui um dos trechos que foi dado durante essa entrevista à TV Record. Vamos acompanhar. Eu não sei se é o governo americano, se é o Trump ou se é a assessoria do Trump. Eu às vezes tenho a impressão que o Trump é bem melhor na relação política que a assessoria. Né? Eu disse para ele, não é possível, nós conversamos, tudo vai bem. A minha conversa com o Trump é muito civilizada, é muito respeitosa, tanto da minha parte quanto da parte dele. Mas depois do segundo escalão toma atitudes, sabe, que são impensáveis. E aí nós não podemos aceitar intromissão de um país, quem quer que seja, na coisa do Brasil. Além de ser questionado sobre a relação com os Estados Unidos, o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, também foi questionado sobre as investigações envolvendo o filho dele, o Lulinha. Acompanhe. Primeiro, porque eu não sou juiz. Segundo, eu não sou procurador, nem sou delegado. Eu sou o presidente da República. E o que eu digo para você, eu digo para o meu filho, eu digo para qualquer pessoa, todos nós somos obrigados a agirmos corretamente. Se alguém está agindo de forma equivocada, de forma errada, esse alguém vai ter que ser investigado. E eu não sou um presidente que tenta proibir investigação. Eu não ameaço mandar ministro embora. Eu não ameaço punir delegado. Investigue-se. E todo mundo tem o direito, sabe, de provar se é inocente. Se isso acontecer, eles serão perdoados. Mas se alguém cometeu erro, e esse erro trouxe prejuízo aos cofres públicos, essas pessoas terão que pagar. Marcília, o presidente Lula tem mantido a mesma estratégia de dizer que o governo dele não poda o trabalho da Polícia Federal, não impede que a Polícia Federal conduza investigações contra ninguém, inclusive contra o filho dele, e se houver indícios de que houve irregularidade, que ele pague por isso. Esse discurso, ele cola nesse momento? Pois é, eu queria então, eu faria uma outra pergunta depois dessa que ele respondeu, que seria a seguinte: então, por que o senhor se reuniu na última quarta-feira por 3h30, cancelou a sua agenda e se reuniu com os advogados do Lulinha? Por que o senhor se reuniu no dia 4 de agosto, então, com o Davi Alcolumbre e o ministro Moraes na casa do ministro Moraes, se é assim que o senhor procede? Por que o senhor recebeu, inclusive, por exemplo, a Polícia Federal, as reclamações da Polícia Federal, quando houve uma tensão, e permanece essa tensão com o ministro André Mendonça, recebeu a Polícia Federal, as queixas da Polícia Federal, e designou o ministro da Justiça dele, inclusive também o Messias da AGU, para que tentasse compor-se com o Mendonça nessa tensão com a Polícia Federal, com a cúpula da Polícia Federal, depois, inclusive, que o ministro Mendonça deu a entender que a polícia estaria vazando para o governo Lula informações das investigações do próprio Lulinha. Então, o problema é aquilo, né? Você fala o que você quer. O negócio, a resposta dele é essa. Agora, essas perguntas que eu, por exemplo, fiz, certamente ele não conseguiria responder. E esse é o ponto. Nós temos, dentro do governo Lula, uma clara interferência, não só no trabalho da Polícia Federal, mas mesmo no trabalho do ministro Mendonça. Temos visto recorrentemente isso nos jornais, na imprensa, a todo momento. É preciso, no entanto, fazer essas perguntas mais incômodas a ele. Ele responde o que ele quer, mas, enfim, as outras têm de ser feitas e essas certamente ficam sem resposta, porque não cola. Se nós insistirmos na segunda, terceira pergunta a esse tipo de resposta mais chapa branca que ele dá, né, certamente ele não terá resposta adequada a ser dada. E, Alembrão, o candidato Renan Santos mencionou no debate que a conduta de Lula foi indelicada e que a conduta da emissora que o entrevistou no mesmo horário também, criticando a ambos. Como é que você avalia? Ele, inclusive, lembrou, né, e aí ele tentou misturar ali no discurso de uma forma muito estratégica o fato de Lula, assim como Flávio e assim como a emissora, todos estarem envolvidos em algum tipo de escândalo político-econômico no país, que foi uma estratégia ali do Renan ao longo de todo o debate. Agora, o que acontece é, a gente olhando sob a ótica da campanha de Lula, obviamente ele vai ser aquele que vai ser mais atacado, ele é quem tem mais a perder e, portanto, tendo mais a perder, não se vai a esse debate. É um cálculo matemático eleitoreiro, né?
Quantitativamente pode ser algo positivo, qualitativamente não sei. Eu estava olhando aqui as redes sociais, né, o que estava aparecendo entre os temas mais comentados, estava debate da Band e entrevista na Record. Então, as duas coisas estavam competindo no discurso das redes sociais, os dois feitos dessa noite, né? E é interessante porque você veja que o Lula vai para uma entrevista conduzindo e levando a pauta que ele deseja, né? O que ele está falando? Qual é a grande pauta da campanha dele? Vai ser relações internacionais. Porque foi o momento em que ele conseguiu se sair bem no governo, ter uma melhora de avaliação na questão da soberania, e é isso que ele está batendo e é isso que ele vai levar. Que num debate não daria para ser levado dessa forma. Então, estrategicamente, é isso. Podemos questionar em termos de democracia, em termos de representatividade, mas estrategicamente o que a campanha pensou foi isso. Diga. Perdão, e esse é um ponto importante, porque a gente está falando aqui quem ganhou o debate, mas eu acho que a grande pergunta que a gente não vai conseguir hoje responder é se quem ganhou o debate tirou de votos de quem não foi ao debate. Que me parece ser a questão que a gente vai descobrir nos próximos dias ou semanas. Denise, eu já passo para você, só o Roberto Mota que levantou a mão lá. Fala, Mota. Eu acho que a gente não está vendo aí nenhuma novidade, né? Eu acho que a gente tem que separar duas questões aqui. Primeiro é a questão da campanha. É evidente que em campanhas os políticos têm que favorecer aquilo que é melhor para eles e deixar de lado aquilo que não ajuda. Então eu acho, ao contrário de muita gente, eu acho que é legítimo sim não ir a um debate. É uma decisão do político, do candidato, e ele assume responsabilidade por essa decisão. Eu acho que a falta... Pode falar, Mota. Não, eu acho que a ausência de um determinado político num debate não prejudica a decisão de voto, porque são pessoas que já estão na vida pública há décadas, né? Um deles já exerceu 3 mandatos presidenciais, né? Agora está querendo ir para o 4º. Então não é propriamente um novato, a gente precisa dele no debate para saber quais são as ideias dele. A gente sabe muito bem quais são as ideias dele. Então isso é uma coisa, presença ou não no debate. Eu não acho isso antidemocrático, eu não acho que isso viola nada, não. Acho que isso é uma decisão legítima do candidato. A outra coisa é fugir da verdade, é mentir. A outra coisa é fugir das perguntas duras, né? A outra coisa é encarar uma pergunta difícil e responder: eu não sou juiz, nenhum de nós é juiz, mas a gente sabe se posicionar sobre questões que são importantes para a gente. Imagina um candidato à presidência da República. Denise. Eu ia falar da questão de toda a organização de um debate, o tempo que você tem limitado para as respostas. Eu acho que os candidatos que estão lá disputando muito proximamente a ida para o segundo turno, eles não se exporem no debate, é uma estratégia válida no momento atual, porque você não tem uma diferença muito grande, você tem no debate um tempo muito curto para dar resposta. No caso do presidente Lula, por exemplo, era muito provável que os demais candidatos, na medida do possível, fizessem perguntas para deixá-lo sem uma resposta ou sem tempo suficiente para dar as explicações. Então, ele quis escapar dessa armadilha da mesma forma que Flávio Bolsonaro, porque todos os demais que estão lá disputam o campo da direita, iam pegar exatamente naqueles pontos. Não iam perguntar de programa de governo, de gestão de política econômica agora, iam pegar naqueles pontos. Olha, segurança, você solta uma pergunta específica e aí você não tem o tempo suficiente, aí o outro fica com a réplica. Então, é uma estrutura que dá uma trava. Então, quando você tem um telhado de vidro, que a gente já falava de início, tanto de um lado como de outro, eles escaparem, eles seguem na campanha agora sem grandes abalos da posição deles. Os outros podem até melhorar, brigar entre eles, mas eu acho que não altera o que a gente tem visto nas pesquisas. Que foi assim? Sim, também comentar a importância dos debates, né? Eu tenho um amigo, que não sou eu, tenho um amigo que é de uma geração que os debates tinham uma grande importância, né? Que as pessoas se reuniam para ver os debates. Hoje não existe mais esse charme nos debates. Hoje os debates são principalmente para fazer cortes para as redes sociais.
Ou seja, a gente dá muitas vezes uma importância de algo que tinha uma certa importância lá atrás, quando principalmente não existiam as redes sociais. Hoje os debates, se a gente for ver a audiência, nós estávamos até começou com 16 e desabou. Ou seja, as pessoas deram o primeiro clique, não tiveram paciência, não tiveram a economia da atenção, que a gente fica muitas vezes falando, e foram para uma outra atividade, ou foram descansar, porque amanhã é segunda-feira, mas os debates perderam o charme e a importância que existia antigamente.